Vamos então hoje para a última mensagem da série Encontros com Jesus. Foi especial, né? 8 encontros. A gente conseguiu mergulhar um pouco, né? Pouco não, né? Um pouco mais profundo, né? No livro de João. Foi intencional mesmo a gente pegar os encontros no livro de João. E o livro de João, quando a gente começa a ler, a gente percebe que já desde o início, o capítulo 1 de João, ele parece o Gênesis, né? Do Novo Testamento. Ele começa falando sobre que Jesus já estava com o Pai, né, com o Espírito lá na criação. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Nada do que existe, né, sem que não tivesse colocado a mão dele. A gente vai lendo o João capítulo 1, a gente vai conectando com o Gênesis capítulo 1. João 2, a gente acabou não trazendo como encontro, né, mas teria sido bem especial a gente ter dado quem sabe um dia só para esse encontro. Jesus com um casal que recém tinha, né, feito ali, contraído matrimônio, né? Primeiro milagre público dele, João 2. João 3, Nicodemos. Filipe que pregou muito bem, foi demais. Muito especial o que aconteceu ali naquele encontro de Jesus com Nicodemos. Aí depois João 4, mulher samaritana. Aí em João 4 continuava ainda, né, falou sobre a cura daquele oficial do rei. Seu filho não estava naquela cidade, estava um pouco afastado. E Jesus, lá de onde ele estava, liberou a cura e aquele, né, filho foi curado. Depois a gente vai ver nos evangelhos também que algum tempo depois, Jesus passa naquela cidade e tem um centurião romano que deve ter escutado aquilo. E ele pede para que um dos seus soldados, né, um dos seus funcionários, fosse curado também por Jesus. E quando Jesus se prepara para ir até aquele lugar, ele fala: não precisa ir. Eu tenho pessoas sob a minha autoridade, sob o meu governo. Eu falo uma coisa e acontece, não precisa ir. Só solta uma palavra aqui que ele é curado lá. Possivelmente ele tinha escutado essa mensagem, né, que foi pregada aqui. Acho que foi o Felipe também que pregou. Foi você também, Felipe? Acho que foi o Jean, né? Foi o Jean que pregou. Depois tivemos João 5, paralítico, tanque de Betesda. Especial demais, né? Aquela mensagem ali foi a Maidana que trouxe. Depois a gente veio João 8, a mulher adulta. Muito profundo o que aconteceu naquele encontro ali, né? Onde todos estavam julgando, né? O crime passível de morte foi perdoado. João 9, cura do cego de nascença. João 11, Lázaro foi ressuscitado. Achei bem interessante, né? Compartilhei com algumas pessoas, né, que Deus deu para nós aqui: roladores de pedra e desenroladores de faixa. Oportunidades que nós temos como igreja, né, de abençoar a vida de pessoas. Que não estava nessa mensagem, né? Roladores de pedra são aqueles que estão a uma distância curta de Jesus e eles participam do milagre na vida das pessoas. E desenroladores de faixa são aqueles que participam das restaurações que Jesus faz na vida das pessoas. Lembra? Foi demais, né? Foi muito especial, mexeu muito comigo. E hoje nós vamos para a última mensagem dessa série. Consegui lembrar, né? Tô bem, né? Tô bem. Semana passada eu tentei lembrar e esqueci da metade, né? Hoje eu consegui chegar, né? Estamos hoje. E hoje, última mensagem da série. Jesus com Maria de Betânia, irmã de Lázaro. E essa mulher precisa ensinar pra gente muito sobre adoração, devoção e adoração. João 12, do 1 até o 11. Vamos lá? Posso ler aqui? Posso ler? 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem a quem ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu ele e os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si.
Jesus respondeu: deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar Lázaro também, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Só uma ressalva aqui, né? Quando foi escrito o livro de João, no capítulo 11, ele já escreveu, né, quem era essa Maria, né? A gente pensa que a Bíblia era escrita assim, as coisas iam acontecendo e a pessoa ia, né, está acontecendo ali, escreve aí, João. Essas coisas elas foram sendo escritas, né, depois de algum tempinho, né? E aí no capítulo anterior fala, né, havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então no capítulo 11, no versículo 1 e 2, a gente tem certeza que era essa Maria. Aproveitar, né, que essa história é uma história muito especial. Eu vou ler essa mesma história no Mateus 26 e vou ler essa mesma história em Marcos 14, tá? Preste atenção. Mateus 26, do 6 até o 13. E essa mesma história, tá? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro com um perfume muito caro. Já tem mais informações aí, ó. Já sabemos de quem era a casa, de Simão o leproso, e sabíamos que era um vaso de alabastro. Vaso de alabastro era aqueles vasos, lembra que tinha o pescoço assim bem fininho? Então, para usar o que tinha ali dentro, tinha que quebrar a pontinha, né? Porque ele era um vaso diferente, né? Já viram como que é esses vasos? Pequenininho assim, e aí a pontinha dele vai afinando. Já começamos a colocar mais, né? Conseguimos colocando mais cores, né, nessa narrativa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. Por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de preparar o meu sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Isso não estava escrito em João capítulo 12. Marcos eu não vou ler porque é muito parecido, né? Praticamente igual, mas essa história também está em Marcos 14, do 3 até o 11. Vamos lá então para a primeira chave. A primeira chave é a seguinte: sua vida devocional é seu perfume caro, é seu nardo puro. A gente tem falado aqui já há algum tempo que existem algumas esferas da nossa espiritualidade. Diante de entender isso, né, nós pelo menos temos falado muito aqui sobre 3 esferas da espiritualidade. A primeira esfera é aquilo que nós desenvolvemos da nossa espiritualidade, que tem a ver no secreto, no privado, no íntimo. Nós e Deus, nós e Jesus. E nesse momento que nós fizemos isso, nós escolhemos um tempo do nosso dia para dedicar, né, nós e Ele. E nós chamamos essa esfera de a esfera privada, íntima, do mistério, do segredo. É a mais íntima. A segunda esfera nós chamamos de esfera familiar. É aquilo que nós derramamos sobre a nossa família. É o nosso culto doméstico, é quando nós estamos ao redor da mesa, são aqueles amigos mais chegados que nós continuamos desenvolvendo nossa espiritualidade e é praticamente um transbordo daquilo que a gente recebe lá no íntimo. Estamos conseguindo entender? Imagina assim, né? O primeiro núcleo, o segundo núcleo e o terceiro, a esfera, né, que ela é mais larga, a gente chama de esfera pública, da multidão. São aquelas coisas que a gente faz em público, junto com um grupo maior, que seria uma celebração, uma célula, um culto doméstico.
Então, o que está acontecendo aqui agora? A gente está desenvolvendo a nossa fé da espiritualidade através da parte pública, né? Quando eu falo que a nossa vida devocional é nardo puro, é quando a gente dedica um tempo do nosso dia para nos derramar na presença dele. Em Lucas 10, do 38 até o 42, tem algo aqui que a gente precisa aprender muito com essa mulher. Olha só o que está escrito lá. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não me incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Manda ela me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, com todos esses afazeres. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Tem algumas traduções que falam que ela escolheu a boa parte. Marta simboliza muito a nossa vida hoje em dia, né? Os nossos muitos afazeres nos impedem que a gente fique recebendo a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. E é muito interessante que, se nós vivemos uma vida religiosa, onde a gente investe muito na nossa espiritualidade, apenas no público, apenas na multidão, apenas numa celebração semanal, pode ser que a nossa religiosidade ache que para Jesus ir até a nossa casa, ou que aconteça grandes milagres, a gente precisaria ainda um conjunto de regras que fosse realizadas. A gente acha ao contrário. É muito interessante que a gente vê isso em Lucas, do 19 do 5 até o 9, que quando Jesus ele tem um encontro com Zaqueu, ele não fala para Zaqueu assim: olha, se tu deixar de ser ladrão, eu vou até a tua casa e janto contigo e passo uma noite lá. O que Jesus faz? Cara, quero ir na tua casa, eu quero ter um tempo contigo lá. E lá, Zaqueu tendo um tempo com Jesus, lá começa um processo de restauração e conversão de Zaqueu. E a gente vê já ali no versículo 8 do capítulo 19, que Zaqueu diz assim: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir, se alguém eu roubei alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Então, quando eu falo que o nosso devocional é o nosso nardo puro, é o nosso perfume, porque esse é o filé mignon da vida cristã. É quando, diante de tantos afazeres, tantas coisas, a gente acorda um pouco cedo, a gente para tudo e a gente vai lá e a gente se derrama aos pés de Jesus. E a gente não pode acreditar que a gente não tem nada de bom para derramar aos pés dele. Eu quero dizer para vocês, cada um que está aqui tem algo muito precioso, que quando estiver lá aos pés de Jesus, vai produzir esse mesmo perfume na casa. Deu para pegar? Você entende da importância? Quem é pai aqui sabe como é bom. Não é como é bom quando nossos filhos, diante de tantas coisas que eles têm para fazer, eles ficam na volta da gente. É bom, não é? Tanta coisa, eles querem estar perto ali. E vai ajudar em alguma coisa? Às vezes mais faz bagunça, né? A Lola quer ajudar a lavar o carro. Vai demorar o triplo do tempo. Sim ou não? Não imagina? Teus filhos vão querer ajudar. Agora eu estou falando menos nomes aqui, né? Estou sendo... foi pedido, né? Para não aparecer tantos nomes. É difícil para mim. Os filhos de vocês. Esse dia eu tive uma experiência com os filhos dele, lavando o carro dele. E aí a minha filha estava lavando o carro do Felipe com a parte verde da esponja. Ai, o Felipe quase... Os óculos quase saiu do rosto, né? Os olhos saltaram assim. Essa parte da esponja não. Estava muito mais interessado no banho de mangueira do que lavar o carro. Sim ou não? Mas aquela cena deles estarem ali com a gente, conectado, nos amando, nos servindo, isso enche
coração de um pai e de uma mãe. Estão comigo nisso? Cada vez que a gente dedica um tempo na esfera da espiritualidade, que a gente chama secreto, íntimo, a menor, é isso que nós produzimos no coração de Jesus. É isso que acontece lá. Então por isso que nós batemos tanto na tecla assim, cara, cultiva a tua vida devocional. Cara, tira um tempo durante o dia, cara, não para uma leitura apenas para conhecimento, mas uma leitura bíblica de um encontro com Deus, né? Tira um tempo não para ficar orando assim por coisas que nem fazem sentido, mas tem um tempo de oração assim, falando assim, olha Jesus, eu quero te conhecer mais, eu quero te experimentar mais, eu quero que o Senhor fortaleça a minha fé, eu quero que o Senhor me dê coragem, eu preciso mais do Senhor. Jejua, né? A gente vai ter a próxima série agora vai ser muito sobre vida devocional, e eu gostei muito, né? A série seria vida devocional, mas eu até estou pensando em trocar o nome agora para Nardo Puro, né? Os sábios entenderão, né? Porque vida devocional é nardo puro. Tira um tempo para servir as pessoas, seja intencional nisso. Tira um tempo, uma parte dos teus recursos, né? Do teu tempo, dos teus talentos, das tuas experiências, cara, do teu dinheiro, para servir pessoas. Isso é nardo puro diante de Deus. Vamos para a segunda chave. A primeira é sua vida devocional é seu nardo puro. Segunda chave, essa aqui eu aprendi, essa chave que eu peguei com alguém aqui domingo passado. A gente estudou esse texto aqui e alguém me ajudou a entender essa chave aqui. Ó. Segundo, você precisa escolher entre os elogios da distância ou as críticas da proximidade. Mateus 26:8 diz: ao verem isso, ficaram indignados, criticaram a mulher e falaram, por que esse desperdício? Aquilo estava muito intenso, estava muito próximo. Uma mulher derramando coisas sobre Jesus, estava muito próximo. Os cabelos dela estavam secando os pés dela, tinha muita proximidade ali. E ainda a crítica ainda de que muito dinheiro, né, estava sendo desperdiçado. Se a gente for fazer uma conversão assim para a renda per capita aqui de Santa Cruz, nós estamos falando aí num perfume que custava entre 40 e 50 mil reais, foi derramado nos pés de Jesus. E uma pessoa que fez isso de uma forma extravagante, derramou sobre os pés, e pessoas ali estavam criticando. Está muito próximo, está perto demais. Não precisava fazer isso, poderia ter chegado, ficado discreto, uma certa distância, assim como todo mundo. O teu comportamento, a tua proximidade, a tua extravagância está nos atrapalhando. E essa mulher escolheu a crítica da proximidade para o elogio, né, da etiqueta, o elogio daquilo que estava acontecendo ali com todo mundo. Então eu quero dizer uma coisa para você, se nós queremos aprender alguma coisa com essa história, com essa mulher, a gente vai ter que escolher isso direto. Eu quero estar muito próximo de Jesus e isso pode me gerar algumas críticas, ou eu prefiro os elogios de uma etiqueta, de um comportamento onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. Isso é pesado, isso é forte, né? O que você vai escolher? A crítica ou o elogio? Mateus 14, né, fala ali, né? Por que desperdiçam? Por que ela está fazendo isso? Que ridículo isso! Você não devolveu alguma coisa que não era sua, as pessoas disseram que você era ridículo? Achou dinheiro e devolveu e as pessoas disseram assim, cara, tu é ridículo, tu é um otário, ninguém faz isso. Pega um transporte coletivo e tu está muito mais interessado no como está o conforto das outras pessoas que o teu. Eu não consigo sentar no transporte coletivo e não ficar olhando para ver se não tem alguém para sentar ali no meu lugar. E no meu caso eu não estou nem aí, né? Se eu achar, o cara pode ter a mesma idade, não precisa ser mulher, se eu achar, cara, tu quer sentar aqui? Porque eu tenho força, cara. Mas isso é ridículo. Mas eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço isso porque acho que Jesus também faria isso. E isso me faz pensar que eu estou me aproximando mais do que estou fazendo como todo mundo. Estão comigo ou não? Isso faz sentido para vocês? Ninguém respeita quando a vaga é de idoso. Ninguém respeita quando é só 10 itens no mercado. Ninguém respeita com essas coisas que as pessoas falam. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Um discípulo de Jesus que é apaixonado por Ele, ele sempre vai escolher a crítica da proximidade
do que o elogio da distância. 3. Isso aqui é para encorajar que eu vou falar, tá? Não é para constranger. Mas a gente tem que ficar ligado nisso, tem que ficar esperto nisso. Não só quando as pessoas fazem, mas para que a gente não faça isso. O 3 é o seguinte: não se esconda atrás de palavras de piedade se o seu coração não se derrama na presença de Jesus. Deu para pegar? Não se esconda atrás de palavras de piedade se o seu coração não se derrama na presença de Jesus. João 12:6 está ali, ó, falando de Judas. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão. Tem algumas frases que as pessoas falam para aquilo dar um efeito, né, dar uma moral para a pessoa, mas aquele coração, na maioria das vezes, ele não se derrama diante de Jesus. E eu chamo dessas pessoas de pessoas que se escondem atrás da Bíblia. Tem uma resposta bíblica, um versículo na boca, uma experiência que alguém fez, uma história, uma metáfora, e se esconde atrás dessas palavras, mas o coração não se derramou nos pés de Jesus naquele dia. Faz sentido? Faz sentido às vezes alguém ali te falando alguma coisa, e aí tu vai ter que usar palavras de piedade, mas naquele dia ali tu não te derramou diante de Jesus, mas tu sabe o que tu tem que falar, tu sabe o que seria o certo. Imagina, Judas ali, a motivação dele qual era? Pô, se vender esse perfume aí, vai encher o nosso cofre. E eu vou ter mais chance, né, de fazer o que eu quiser com esse dinheiro. Mas um discurso de piedade, ele convence muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas Jesus já sabe o que passa no coração. Eu achei interessante, né, como a gente está agora, né, mergulhando no livro de João. Eu achei um texto aqui que está no livro de João, no capítulo 16, que não pode passar batido na nossa série. Olha só esse texto. Para mim esse é um texto assim, que é uma chave assim, quando a gente lê João, para poder entender melhor as conversas que Jesus teve com cada pessoa, né, que ele tem. Olha só, nós estamos falando de João 16, né? Se João 12 era 6 dias para Páscoa, já era menos de uma semana para a morte e crucificação dele, João 16 a gente já está ali, ó, quase no Gólgota. Então os últimos momentos dele aqui na terra, e olha só o que os discípulos concluíram. Então os discípulos de Jesus disseram: agora falas claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que tu sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Algumas traduções falam: pá, agora a gente percebeu, a gente não precisava nem te perguntar, porque tu já sabia o que passava dentro do nosso coração. A gente não precisaria nem abrir a nossa boca para tu já nos dar todas as respostas. Só que só agora a gente está entendendo que tu veio de Deus. Então isso foi uma crise que aconteceu lá com os discípulos. Então não existe nada que saia da nossa boca, mesmo que sejam palavras de piedade, que Jesus, né, que a presença de Deus olhando dentro do coração, ela perceba assim, ó, cara, o que eu gostaria mesmo é que não ficasse parecendo que Ele é bom. O que eu gostaria mesmo é que Ele tivesse derramado na minha presença. Eu pegar isso, Jesus estava falando para Judas, era o seguinte, cara, que me importa, cara, que as pessoas pensem, cara, tu pareça melhor do que tu é. Não importa com isso. O que eu me importo? Eu me importo se eu estivesse escolhendo todos os dias a boa parte. Qual é a boa parte? Que essa mulher aqui nos ensina. Se derramar na presença dele. Uma espiritualidade emocionalmente saudável passa por nós entendermos que Jesus está muito mais interessado que a gente tome um café da manhã com Ele e convide Ele para sentar na mesa, do que tu sair por essa porta aqui e querer fazer grandes coisas. Isso é forte, deu pegar isso. É muito mais importante quem tu é e o tempo que tu passa com Ele do que grandes coisas que saem da tua boca e obras de coisas que tu faz. Vamos avançar? Esse foi o terceiro, né? Não se esconda atrás de palavras de piedade. Quarto, estamos indo para o final, tá? Não use a desculpa de se sentir longe de casa para interromper a sua devoção. 26, versículo 6 e o 7 fala assim, né? Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, ou seja, não era na casa de Marta, Maria e Lázaro,
aproximou-se uma mulher com um frasco de alabastro. E o que aconteceu? O que estava acontecendo ali no público já acontecia no privado. O que aconteceu de forma extravagante ali, né, numa outra casa, era algo que já acontecia quando ela estava na casa dela. E muitas vezes a gente dá desculpa, eu não estava me sentindo muito bem, por isso o meu comportamento não foi um comportamento de um discípulo de Cristo. Me senti desconfortável. Eu estava na casa de alguém, e aí me senti desconfortável. Eu preferi interromper minha adoração, minha devoção a Deus, porque não me senti muito em casa naquele lugar. Faz sentido? Aconteceu isso com vocês? A gente está na casa de algumas pessoas e a gente fica até com vergonha de orar para agradecer o alimento. Já aconteceu com vocês? Por que aconteceu já isso? Já aconteceu? Só comigo acontece isso. Agora, há algum tempo eu estou que nem essa mulher aqui. Eu lembro que quando eu morei em Pelotas, uma pessoa me comentou isso, né? Que eu sempre almoçava no mesmo restaurante. E o assunto era, chegou o cara que dorme em cima do prato antes de comer. Então eu chegava, servia, e aí eu agradecia, né? Eu não consigo, cara, por tantos milagres que Deus fez na nossa vida, assim, né, amor? Em relação à provisão, cara, eu não consigo chegar na frente de um prato de comida. E de tanta gente que eu já vi passar fome, eu não consigo chegar na frente de um prato de alimento assim e dizer assim, Deus, te dou graça, cara. Eu estou muito feliz, porque tem isso aqui. Eu não consigo. Só que às vezes eu me emociono, eu fico um pouco mais, né? Já lembro de outras coisas, e aí demora um pouco mais. Então eu era conhecido lá. E aí disse que era um evento aquilo. Uma amiga minha, né? Uma pessoa que eu fiz amizade depois, ela ria me contando isso. Ela, olha, Márcio, tu não percebia. Tu chegava lá e as pessoas elas não davam, elas estavam só esperando, aí fazia assim. A gente pode usar a desculpa de sentir longe de casa para interromper nossa devoção toda hora. Toda hora. Sabia que alguém estava aqui na frente, na calçada, e eu não consegui orar pela pessoa porque eu não me sentia muito em casa. Se fosse lá em casa eu faria. Que faria o quê? Não faria. Não faria. Mas aí usa a desculpa. Interessante que eu estou pegando quase todos os textos assim do livro de João, e o próprio Jesus fala, olha só, Jesus orando diante de Deus. Eu lembro que logo eu comecei a estudar a Bíblia, eu queria saber assim, o que Jesus fala tanto nas orações dele. Queria muito saber assim, o que ele fala nas orações dele, fala isso, fala aquilo. E é interessante que João 17 tem uma oração inteira dele, né? E nessa oração ele fala assim para Deus, olha, eu não estou orando para que esses discípulos, o Senhor tire eles do mundo, mas que você proteja eles do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Então essa sensação, cara, que nós estamos morando no lugar errado, para qualquer discípulo de Cristo, né? Quanto mais perto de Deus tu vai estar, mais tu vai estar sentindo, cara, nós estamos no mundo errado. Nós fomos criados para estar uma eternidade juntos com Ele. Então essa sensação assim, de deslocamento, ela é natural para qualquer discípulo. E aí, só que aí começa a ser proporcionalmente ao contrário. Da mesma forma que tu sabe que tu não é desse mundo, qualquer lugar é a tua casa também. Porque o dono desse, né? Quem que é o dono? Então, não use desculpas para, né, se sentindo longe de casa para interromper a sua devoção. Último ponto, é uma pergunta. Cada um pode responder como achar que, né, sua escolha individual. Pelo que você quer ser lembrado para sempre? Uma escolha, algo que a gente precisa decidir. Mateus 26, 13 e Marcos 14, 19 é exatamente o mesmo versículo. Os dois livros estão dizendo o seguinte: Jesus está falando, eu lhes asseguro que onde quer que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, o que ela fez será contado em sua memória. Alguns filósofos falam que a pessoa morre quando param de falar no nome dela, né? Parou de falar o nome da pessoa como se a pessoa morresse, mas enquanto falam daquela pessoa é como se fosse as suas obras de imortalidade. O que os filósofos, estudiosos falam como obra de imortalidade? Você escrever um livro, esse livro vai ficar aí, né? Tu vai morrer e esse livro vai continuar contando uma história.
Se verdade ou não, é uma história. Você teve filhos? Uma obra de imortalidade. Eles vão continuar contando que tiveram um pai, que tiveram um avô. E se alguém for pesquisar lá a árvore genealógica, olha, esse cara aqui, alguma coisa ele fez. Fez um orfanato, plantou uma igreja, uma escola, amou a tua esposa como Cristo ama a igreja. Isso são obras de imortalidade. Isso são coisas que vão continuar falando da gente. Deu pra pegar? Simples, né? Isso são obras de imortalidade. Antes de a gente voltar para essa pergunta aqui, a gente encerrar, tem uma coisa que, a coisa que mais me chamou a atenção aqui nessa história é o seguinte: eu perdi um amigo, um grande amigo, em março do ano passado. Vai fazer um ano agora, vocês lembram, né? Sofri muito, fui num retiro com um amigo. Mais de 50 mil homens já passaram por esse retiro. Nunca ninguém morreu. E um amigo meu morreu. Do nosso lado. Sofremos. E eu fiquei pensando, se eu soubesse que eu estaria, né? Quando estava indo para Curitiba com ele, minha última semana com ele, eu teria feito coisas muito extravagantes para mostrar o meu amor e minha amizade por ele, certo? Das pessoas que tu gosta e que tu ama, se tu soubesse que seriam os últimos dias, tu não faria algo extravagante para mostrar o teu amor? Não faria isso? Pagaria um almoço, compraria uma roupa, daria um presente? Não faria isso? Eu faria. Se eu pudesse reencontrar as minhas avós, né? Tipo, eu sei, olha, a minha avó, mãe do meu pai, que era como uma mãe, eu nem consegui ir no velório dela porque eu estava muito longe de onde ela estava. Eu ia chegar depois. Mas se eu soubesse, olha, é os últimos dias com ela, meu Deus, se eu estivesse aqui em Santa Cruz, o que eu ia fazer? Eu nem ia me preocupar se o cartão ia estourar ou não. Eu ia encher o porta-mala de cuca, de linguiça, dos entrecô, do gasse. Eu ia fazer tudo para dizer assim, olha só, vozinha, eu te amo. E essa aqui é a minha manifestação visível daquilo que está dentro de mim, que é invisível. Já falei isso aqui dezenas de vezes. Tem coisas que elas precisam ser visível daquilo que é invisível. E essa mulher, ela teve a condição, essa mulher aqui, essa Maria, né, ou de Magdala, né, Maria Madalena, ou a Maria de Betânia, né, se essa mulher não era a mesma, são gêmeas, porque é a mesma história. Essa mulher, ela precisa nos ensinar de que coisas do invisível, elas precisam passar pelo visível. O que essa mulher fez foi derramar sobre os pés de Jesus, sobre o corpo de Jesus, sobre o cabelo de Jesus, passar os seus cabelos, mostrar devoção. O que ela fez é o que cada um de nós, como discípulo de Jesus, faria qualquer coisa para ter feito em vida. Sim ou não? Quem que está aqui que conhece um mínimo de Jesus, que não ia querer estar lá agora, beijando os pés, dizendo, olha, eu sou grato, obrigado, tu mudaste minha vida. E diante de um cenário, né, onde ela tinha todas as desculpas para não fazer, ela foi lá e fez. Quando a gente olha para a palavra, peguem isso precisa, vou fazer a pergunta de novo, mas isso precisa ficar muito, tem que ficar batendo na nossa mente com a pregação. Poucas vezes na Bíblia Jesus dá uma ênfase assim para alguma coisa assim, como se fosse alguma coisa assim que tem que causar surpresa nas pessoas. Não tem como dar uma surpresa em Deus. A gente ficou aqui 10 semanas falando sobre os atributos de Deus, e a gente sabe que uma coisa que não tem como fazer é dar uma surpresa em Deus. Não tem como tu tipo, e Deus, meu Deus, eu não sabia, não tem. Tem gente que é tão arrogante que acha que vai ensinar para Deus, Deus, senta aqui, eu vou te ensinar. Não tem como. Não tem como. Então, quando Jesus falava no modo que ele estava surpreendido, era para dizer para a gente, olha, se surpreendam com isso. Aprendam com isso. Vocês lembram quando o centurião romano, o que ele falou? Eu nunca vi, nem lá em Jerusalém, onde está o maior número de religiosos por metro quadrado,
eu vi alguém aqui com essa fé. Isso tem que chamar a atenção da gente. Fé. Lembram a viúva pobre? Quando ele quis ensinar para a gente sobre generosidade, alguns derramando um caminhão de dinheiro. Como que funcionava naquele tempo? Chamava-se gasofilácio. Era um cofre com o pescoço redondo, assim, para que ninguém pudesse botar a mão e roubar. Então aquilo entrava assim e a diversão qualquer. Agora vai vir Beltrano, ele é rico. E quando ele começar a jogar ali o dinheiro, vai fazer até uma música, porque aquilo vai girar, né? E aí, diante quem sabe a menor oferta daquele dia, uma mulher lá botou 1 centavo, sei lá quanto, certo, não fez nem barulho aquele sistema. E Jesus falou: olha só, vocês precisam, se surpreendam com isso. Ela está entregando tudo que ela tem. Isso precisa nos surpreender. A gente precisa fazer algumas decisões sobre a nossa vida. A gente precisa conectar o nosso futuro com essas respostas. E agora aqui essa mulher, o que essa mulher está nos ensinando? Sobre adoração. É uma devoção que nunca é interrompida. Nunca é interrompida. Isso é profundo demais. Em todos os lugares, com tudo que tenho, com todos os meus recursos, eu entrego, sabendo que Ele está muito mais interessado em mim do que naquilo que eu posso trazer. Eu estou mais interessado na Lola ou naquilo que ela vai poder me entregar? Estou interessado na minha filha. Quero ela por perto. O nardo puro lá em casa, para mim, quando a Lolinha me obedece. Filhinha, tem filhinha como trazer para o papai a água? É nardo puro quando o filho está por perto e obedece. Esse é o nosso nardo puro. Por perguntar de novo, você quer ser conhecido por quê? Você quer ser conhecido como o maior empresário de todos os tempos? Você quer ser conhecido? Você tem liberdade para isso, cada um faz o que quiser. Você quer ser conhecido, né, como o melhor profissional que já pisou nessa terra? Você quer ser conhecido como o melhor pai que já pisou nessa cidade? O que você quer ser conhecido? Porque é bom tu pensar nisso, porque dá tempo de fazer as escolhas necessárias ainda, né, para que tu seja lembrado por isso. Infelizmente, a história dos meus antepassados, ela é contada assim de alguns assim com muita agressividade e violência. E eu herdei muito disso. Mas eu tenho chance de ter uma vida a qual as pessoas param de falar assim: olha, quem sabe até os antepassados dele eram muito agressivos e violentos, mas aquele cara lá não tinha nada a ver com aquilo. Ó, gostei, eu quero isso. E eu quero dentro da minha pregação, eu queria muito ser conhecido pela pessoa que fala muito em vida devocional. Mas não adianta nada também eu falar se eu não me derramar todo dia. Entende? Então quando eu estou falando, eu também estou ouvindo, isso vale para mim. Tudo que eu estou pregando aqui, cara, eu estou abismado. Hoje eu até esqueci a carteira em casa, mas eu já peguei, viu? Eu já trouxe ela. Fui com a Nai tomar café e esqueci a carteira em casa. De tanto que eu estava pensando nessa história, de tanto que isso estava já mexendo comigo já. Encontrei algumas pessoas em Porto Alegre e falava assim: eu vou pegar sobre esse texto aqui. E eu falava isso para as pessoas. Por quê? Porque eu quero ter uma devoção, eu quero ter uma vida devocional, eu quero viver um estilo de vida aí fora que seja a resposta do amor que eu sinto por Ele, a ponto de perfumar, de encher os lugares onde eu ando. Estão comigo? Pelo que vocês querem ser lembrados? Já pensou nisso? Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. E não espera, né, que a manifestação de adoração da nossa vida seja alguma carta que leia no dia do nosso enterro. Aí já morremos. É a mesma coisa que aqueles que queriam fazer isso depois que Jesus tinha morrido. Não faz tanto sentido. Vamos orar então? Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela mexe com a gente. Tua palavra nos leva para um ambiente, Deus, de desconforto, a ponto da gente ter que
olhar para o futuro e fazer escolhas, Pai, que são diferentes de coisas que a gente está habituado a fazer. Mas obrigado porque a Tua palavra falou com a gente hoje aqui, e saber que nós, Pai, derramados aos Teus pés como um culto, isso é um perfume suave ao Senhor, isso nos valoriza, Deus. Saber, Pai, que o Senhor ama, Pai, quando nós estamos na Tua presença, Deus, isso nos faz sentir animados, encorajados e profundamente amados. Isso nos tira de uma sensação, Deus, de que a nossa vida ela não tem sentido e não tem valor. Pelo contrário, se o Deus da glória ama que eu esteja derramado aos seus pés, é porque há um amor muito genuíno por nós. Isso nos encoraja. Obrigado, Deus, porque fomos ministrados essa manhã hoje por isso. Fomos ministrados que não fomos feitos para esse mundo. Fomos ministrados, Deus, que haverão críticas, mas também, Deus, haverá a escolha de estar próximo do Senhor. Fomos ministrados também, Deus, que diante, Pai, de tantas coisas que nós podemos escolher, Pai, para ser lembrado, podemos escolher, Pai, te honrar, ser um discípulo Teu e estar próximo o suficiente para reescrever a história da nossa família, da nossa vida. Obrigado por isso, Deus. E que cada um de nós aqui, Deus, como resposta visível daquilo que é invisível, invista na sua vida devocional diária. Derrama, Pai, sobre cada um, Pai, que acordar cedo, ou tirar um tempo da sua tarde, da sua noite, seja como for, para estar lá, Deus, te buscando, tentando te encontrar, te achar, te receber, Deus. Derrama algo muito precioso, Deus. Que as casas, Deus, onde as pessoas estão sendo derramadas, possam se encher daquele mesmo cheiro que teve naquele lugar. Uma atmosfera de adoração que causa uma influência, que causa uma ambiência. É isso que nós queremos para a nossa casa. Que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.